Quero começar essa mensagem sobre fundamentos. Essa é uma palavra que nós vamos ministrar aqui, sobre fundamentos. Eu e você precisamos estar muito interessados em fundamentos nesse tempo. Eu e você precisamos ter nosso fundamento bem alicerçado. Principalmente, irmãos, aquelas estruturas que você sabe que estão deficientes, precisam de um conserto. O que chama atenção disso aqui? Para que tudo isso aqui que eu falei de dados, né? Peso, altura, sem cabo de sustentação. O maior trabalho que se teve aqui, mais de 3 anos, quase 4 anos, ele foi feito em 6 anos. Foi um trabalho de fundação. Foi um trabalho de fundamentos para que toda essa obra gigantesca, a maior obra já feita pelo ser humano, em um ambiente que não era propício para a construção, eles prepararam a terra, aqueles caras são fora de série, né? Mas o segredo disso tudo está na fundação. O segredo da nossa casa, que nós moramos, e quando tem uma ventania, né, tem um vento mais forte, você não fica preocupado se essa casa vai cair, está na fundação. Então, queridos, queria trazer isso aqui para você, esses dados aqui, para que eu e você tivéssemos consciência de quão bom é eu e você sermos alicerçados em Deus e termos fundamentos bem sólidos, bem firmados, para que quando vier o vento, você não venha a ceder. Amém, irmão? Glória a Deus. Por que eu digo isso aqui, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre uma palavra de fundamento para mim e para você como cristão. Glória a Deus. E a palavra de fundamento, ela é um pouco mais forte, mas que traz sustentação para toda a obra que Deus quer fazer sobre a sua vida. Aleluia. Quando você tem fundamentos bem firmados, bem alicerçados, bem feitos, né? Tudo feito no tempo certo, você não tem perigo de que a sua construção, que a sua vida caia. Já é nos dito na palavra de Deus, aquele homem que constrói a sua casa na areia, é questão de tempo, não é? E aquele que constrói na rocha, ou seja, com alicerce, também vai ser uma construção, mas que não tem perigo de ruir. Ambos os dois são construtores. Ambos os dois ficou redundante, né? Ambos são construtores. Eu e você, irmão, quer você queira, quer não, você está construindo algo. Só basta a gente saber qual tipo de construção nós estamos fazendo, se é na areia ou se é na rocha. Eu digo isso aqui sem temor algum, porque hoje que nós vemos por aí, irmãos, são pessoas interessadas somente em números, porque hoje a igreja, eu ouvi isso hoje de manhã, e isso vem no meu coração já há dias, muitas igrejas no olho de muitos pastores e no olho de muitos membros, ela é medida o sucesso dela é medido por números. Então onde tem maior número de gente pulando e gritando, aquela igreja tem sucesso. Irmãos, a igreja que tem sucesso é a igreja que serve ao Senhor Jesus de todo o coração, que serve com os alicerces certos e com as suas estacas bem firmadas. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Quem achou o texto de Gálatas capítulo 5, diga, oh glória. Versículo 16. Vamos ler? Vou ler os dois primeiros, 16 e 17. Diz assim, irmãos: digo porém o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Deixa eu repetir o 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é a batalha do século. Repita comigo: a batalha do século. Na verdade poderia ser a batalha do milênio, a batalha de sempre, mas eu coloquei a batalha do século, porque isso é um termo usado, né, quando você vai assistir uma luta muito importante no meio do esporte. Essa é a luta do século, essa é a luta do século, queridos. Então eu quero que você frise na sua mente esse tema, a batalha do século, porque é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre algo que está acontecendo nesse instante, dentro de você, na sua mente, no seu coração, que você precisa dar atenção, que você precisa focar o lado certo, para que você faça o lado certo vencer. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco sobre o carnaval. Queridos, o carnaval, ele é a festa da carne, né? O significado de carnaval é afastar-se da carne. Se você já teve a curiosidade de pesquisar, às vezes a gente só quer curtir o feriado, né?
É feriado, é carnaval, mas o que é o carnaval? O que significa isso? Então hoje é uma festa, carnaval significa o afastamento da carne, afastar-se da carne. Então, são 3 dias aí onde as pessoas se entregam, elas estão se despedindo da carne. Então você vê que acontece todo tipo de folia, né? E está cada vez pior. Eu não sei se você está acompanhando, irmão, como que está o carnaval esse ano no Rio de Janeiro. Os temas que as escolas estão trabalhando, o tema que as escolas estão trabalhando há vários anos, que estão afrontando os evangélicos, e um monte de coisa. Então o carnaval, eles são 3 dias que antecedem a quaresma. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, né? Então são aí 40 dias, um período de penitência pelos pecados da carne. Então são 40 dias que vêm e antecedem a Páscoa. Estão entendendo? Uma coisa chegando a outra. Então o fato é que o carnaval significa esse afastamento. Então a pessoa fala assim, deixa eu curtir um pouco aqui a carne, são 3 dias. E aí depois eu vou entrar numa penitência. Isso é o que acontece no Brasil. Isso é o que acontece lá fora. Mas irmão, eu quero falar com vocês sobre, de fato, essa festa da carne. E o que ela causa no nosso interior. E quer você queira, quer não, você tem carne aí. Faz assim, você mesmo assim, ó. Pega em você. Isso é carne. Quando você fica irado, isso é carne. Quando você fica triste, isso é carne. Quando você quer brigar com alguém, é a carne. Quando você sente desejos pecaminosos, é a carne. E a gente fala, né? Poxa vida, o carnaval, pessoal, onde já se viu. Mas irmão, tem muita gente que está se entregando para a carne dia a dia, sem festa especial. Estão celebrando uma festa carnal com seus prazeres pecaminosos. Estão se lambuzando, vamos dizer assim, nos prazeres da carne. Então, está também celebrando essa carne que está viva em você. E é sobre essa carne e sobre o Espírito que nós vamos falar aqui nessa noite. O primeiro versículo que a gente leu aqui é uma direção que nos é dada por Paulo, para que eu e você possamos viver no Espírito. Se eu e você vivermos no Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Glória a Deus. Então o que é essa vida no Espírito? O irmão pastor Josual falou um pouco aqui na terça-feira sobre andar no Espírito. Eu quero dar essa continuidade, né? O texto aqui o que eu estou usando é diferente do dele. Porém, eu e você, quando nós recebemos a Jesus, nos é dado o Espírito Santo. Então se você conhece a Jesus, você é uma nova criatura. Você está se entregando para aquele estilo de vida. Você não é um religioso, mas você é uma pessoa que procura viver o que a palavra está dizendo para você viver. Você é uma nova criatura, glória a Deus. E nesse instante você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Então isso aqui que está trazendo para nós é o estilo de vida no Espírito. Você não satisfará os desejos da carne. Então primeira coisa, esse texto aqui ele é colocado para um cristão convicto e que já aceitou Jesus. Amém? Esse texto aqui é para alguém que já conhece ao Senhor. Cristãos nascidos de novo. Se você ler em João 14, não precisa abrir. Quando Jesus está mostrando a ida dele aos céus, ele fala que as pessoas que não receberam a Jesus não conhecem o Espírito Santo, porque o mundo não pode conhecer, o mundo não consegue capturar a menção do Espírito Santo. Então ele está aqui confrontando, né, o estilo de vida de quem está no mundo. Ele diz assim, olha, é necessário que eu vá, mas Deus mandará um outro consolador, que é o Espírito Santo, mas o mundo não pode percebê-lo. Ou seja, irmão, quem está fora do Espírito, que não está em Jesus, não consegue perceber as coisas do Espírito. Isso soa familiar com você quando você fala de coisas de Deus perto de alguém que não crê? Qual que é a cara que a pessoa faz? Em nome de Jesus. Então são pessoas que não conseguem perceber e nem receber o Espírito Santo. Precisam ser conquistadas para Jesus. Amém, irmão? Então, essa pessoa na festa de final de ano da família, aquela pessoa que fala contra o seu Deus, o seu Jesus, ela não tem que se deixar de lado, ela precisa ser convertida. Amém? Então está aí uma luta para que você tenha, para que você ganhe essa pessoa para Jesus. Paulo lá em Efésios, ele vai ser mais forte ainda, né?
Efésios 2:2, ele vai chamar essas pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm o Espírito Santo, de filhos da desobediência. Olha só, irmãos, é chamado de filho da desobediência. Em João 3, quando Jesus está tendo aquela conversa na calada da noite com um homem chamado Nicodemos, um grande sacerdote daquela região e daquela época, ele diz assim, o que para Nicodemos? Cara, é necessário nascer de novo. Sabe essa história? E ele fica encafifado com aquilo e fala assim, mas como eu posso entrar de novo na barriga, no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Eu já sou um homem grande. E Jesus fala assim, cara, você é mestre aqui, você ainda precisa de explicação para essas coisas. O que nasce da carne é carne, mas Jesus está se referindo ao nascer no Espírito. Estão entendendo? Então quando você aceita Jesus, você se faz nova criatura através da fé em Jesus, você está nascendo de novo no Espírito. Amém? Isso é muito interessante, irmão. Então você é carne, você nasceu da sua mãe, você recebe um corpo, você é carne. Mas quando você aceita a Jesus no seu coração, você passa também a nascer do Espírito. E aí começa isso aqui, ó. Quem tem filho novinho aqui sabe do que eu estou falando. O filho já nasce com aquela intenção de fazer alguma coisa errada. Quando o filho quebra alguma coisa, pega algum brinquedo, ele já faz assim, ó. Ele não vem, papai, quebrei o prato. Negativo, ele começa a tentar esconder. Você, como um bom pai, uma boa mãe, você precisa tentar ensiná-lo com aquilo. Filho, não é bom. A luta, a batalha. Quem tem filho aí sabe o que eu estou falando. E a gente vai continuar a leitura agora, porque nos vai sendo ensinado aqui agora os dois estilos de vida. O que os dois estilos de vida geram. E é muito interessante esse texto, porque ele traz uma cartilha completa. E não se dando por satisfeito, ele fala assim, ó, entre outros. Quer ver? Versículo 18, acompanha comigo. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Acabou? Não. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga assim comigo, uau! Atenção para o final do 21, ele diz assim, ó, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então ele fala uma cartela de coisas, uma lista de problemas que são gerados pela carne do ser humano. E aí para ele completar, ele fala assim, e mais coisas semelhantes a essas aí. Porque nós no nosso interior, a gente vai fazer uma análise disso aqui e falar, eu não faço nada disso. Nós fazemos. O ser humano é carne, irmãos, nós fazemos essas coisas aqui. Então ele pega uma cartilha de coisas ruins para demonstrar para mim e para você o estilo e conduta de vida de quem vive na carne. E não faz sentido, irmão, eu dizer que sirvo a Jesus, eu me encontrei com Jesus, um dia eu estive ajoelhado aqui, ou em outra igreja, ou talvez no encontro com Deus, ou talvez no retiro, né, que está na moda nesse período agora, e aí eu começo a viver uma vida com Jesus. Então, se eu vivo uma vida com Jesus, guiado pelo Espírito Santo, essas coisas não podem fazer parte da minha rotina. Amém? Ele está trazendo isso aqui para mim e para você, para a gente fazer um comparativo de como é a vida de quem não tem o Espírito. De como é a vida de quem está lá no mundo, que não conhece a Jesus, irmão. Quem está no mundo e não conhece a Jesus, vai praticar essas coisas, ele precisa conhecer a Jesus. Aí entre eu e você como anunciantes do Evangelho, glória a Deus. 1 Coríntios 11, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha, aleluia. Eu e você temos uma missão, uma mensagem, e nós somos os missionários, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando aqui, como eu disse no começo, ele está tratando com crentes já convertidos.
Está dizendo, não é possível que vocês estejam vivendo dessa forma. Se vocês estão com esses problemas aqui, com certeza vocês estão dando lado, vocês estão alimentando, vocês estão treinando somente a carne. E aí ele continua o texto, né? Vamos lá, 22. Repita comigo, mas, glória a Deus por esse mas, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Nesse instante, com o versículo 22, ele está mostrando como vive quem está vivendo no Espírito. Aceitei a Jesus, glória a Deus, eu sou um crente. Não sei se você é conhecido dessa forma na sua região, onde você mora, né? Fulano é crente. Quando você se converteu a Jesus, agora o cara virou crente. Não é assim que funciona? O cara é crente. Agora você faz parte dos crentes. Agora você virou crente? Sim, agora eu sigo a Jesus. Essa tem que ser a nossa resposta, amém? Mas ele está mostrando aqui, irmãos, como deve viver alguém que conheceu a Jesus e recebeu o Espírito Santo. E essa é a forma de vida: amor, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não existe lei. E o final diz assim, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Ou seja, se vocês dizem que conhecem a Jesus, se vocês estão indo a uma igreja, se vocês se dizem cristãos, meu irmão, é hora de começar a caminhar dessa forma. Amém? Estão entendendo? Se vocês dizem que são de Jesus, caminhem também no Espírito. Ou seja, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir o seu eu todos os dias. Deixa o Espírito Santo arrebentar a sua carne por dentro, matar as suas vontades. Mas, irmão, nós precisamos entender que essa luta, ela vai ser até o dia que a gente morrer. Ela vai ser até o dia que eu e você deixarmos esse corpo de carne. Vai ser até o dia que eu e você estivermos na glória com o Senhor. Aleluia. Eu não sei se você espera esse dia, irmãos. Nós devemos esperar por esse dia. Ninguém aqui está preparado para a morte, irmãos. É difícil demais. Mas se nós entendemos que existe um depois, que existe algo preparado para mim e para você, João 14 vai falar sobre isso. Jesus foi preparar um lugar. Você entende, irmãos, que nós estamos apenas voltando para casa. Mas entre a sua volta para casa existe algo para ser feito sobre a face da terra. Amém? Glória a Deus. E no versículo 2, deixei ele por fim aqui. Paulo está dando uma notícia para mim e para você. É como se ele estivesse anunciando para mim e para você: extra, existe uma luta acontecendo, existe uma batalha acontecendo. Essa batalha aqui é o que você precisa prestar atenção. Essa batalha precisa ser a menina dos seus olhos. Você precisa ver todos os dias essa batalha, irmãos. É uma luta para você assistir todo dia. Não sei se você gosta de luta, né? Do UFC principalmente. Você assistiu uma luta que foi épica, né? Foi uma luta sensacional. Amanhã passa a reprise, você assiste de novo. Depois você assiste de novo. É mais ou menos assim. Você precisa ver como você está andando todos os dias, para ver quem está ganhando essa luta, para ver quem está de fato vencendo, se é a carne ou se é o Espírito. Como eu disse, irmãos, essa luta é até o dia que você morrer. Sobre o que Paulo está falando então em Gálatas, sobre natureza. Repita comigo: naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Cometemos um engano, irmão, quando achamos que nós nos convertemos a Jesus. Ou talvez nem me converti ainda, eu estou indo na igreja. E deixa eu dizer para você que ir à igreja não é sinal de conversão. O sinal de conversão é quando você começa a mudar as suas condutas no dia a dia. Amém? Ficou claro isso? Agora eu estou indo na igreja. Não, irmão, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa viver de tal forma, como Paulo diz no 21 aqui: vivam de tal forma. Se vocês estão no Espírito, vivam de tal forma, caminhem também no Espírito. Ou seja, a sua boca precisa proferir palavras que vão edificar a tua vida, edificar a tua família, edificar os seus funcionários, edificar os seus amigos, edificar o seu patrão. Isso é andar no Espírito.
Amém? Quando você recebe um troco a mais, você devolve. Isso é clássico, né? Hoje está difícil por causa do Pix. Mas aconteceu comigo no cartão, você acredita? Fui comprar um negócio ontem, deu 182. O menino na correria digitou 128. E eu falei assim, eita, 60 contos, 54 reais. Falei, cara, você passou errado. Eita, ainda bem que você viu. Eu já ia pregar para ele e falei, mano, eu estou com pressa. Falei, não, cara, é assim que a gente tem que viver. Deus abençoe, tchau. Então, queridos, existe um engano no nosso interior, achando que a gente se converte e a nossa carne se converte junto. E aí que começa essa luta. Estão me entendendo? Então existe um engano, eu estou indo na igreja, eu faço parte de uma célula, né? Canto no louvor, eu sou pastor. Mesma coisa. Eu que não me cuido não para ver. Mesma coisa. A gente quer brigar em casa, a gente fica cansado, sobrecarregado, quer dar uns gritos com a esposa de vez em quando, tem que pedir perdão, quer dar uns gritos com o filho de vez em quando, tem que pedir perdão. Mas então a gente não pode cair nesse erro de achar que uma vez eu me converti, falei, Jesus entra no meu coração, está tudo certo. Aí você começa essa luta e essa batalha. Olha só o que está escrito, acompanhe comigo aqui, ó. Romanos capítulo 7, versículo 18. Abra sua Bíblia, por favor. Esse texto vai comprovar o que eu estou dizendo até agora aqui. Romanos capítulo 7, 18 diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha a afirmação de Paulo. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Estão entendendo? Ele está afirmando aqui que na carne não existe nada de bom. Existem coisas ruins, nós lemos lá em cima as obras da carne. Facção, intriga, discórdia, chateação. Isso é obra da carne. Ele está mostrando para nós aqui que o nosso corpo, a nossa carne, ele não está nos oferecendo nada de bom. Então imagina o que acontece, o que você está vivendo quando você não fortalece o Espírito, quando você não entende que você é um cristão e você precisa caminhar no Espírito. Nós estamos satisfazendo as obras da carne. Estão entendendo? Então assim, ó, se fosse um negócio, né, eu aceitei Jesus, acabou tudo, Paulo nem abordaria esse assunto na Bíblia. Então se está sendo abordado e é um assunto corriqueiro em Romanos, ele fala sobre isso, em Coríntios ele fala sobre isso, em Efésios ele fala sobre isso, em Timóteo ele fala sobre isso. Então quer dizer que ele está lidando com gente. Se fosse uma coisa assim, aceitei Jesus, acabou tudo, então está tudo certo, agora uma vez eu só fui salvo, você salvo o resto da vida, não preciso me preocupar com o pecado, nem seria abordado tal assunto na Bíblia, irmãos. Então se está sendo colocado em vários lugares aqui, tem que chamar a nossa atenção. Então, irmão, no seu corpo, na sua carne, não existe nada de bom. Ele completa dizendo assim, ó, existe um bem que eu quero fazer, mas não faço. Vamos lá? Eu sei que é bom orar, mas não oro. Eu sei que é bom desviar o meu olhar das coisas impuras dessa terra, mas não faço. Eu sei que eu preciso ser um bom pagador das minhas contas, mas não pago. Eu sei que eu preciso não irar, e se eu irar não posso pecar, mas eu peco. Estão entendendo? E eu sei que as coisas ruins não são boas de fazer, mas aí eu faço. É uma gangorra aqui, e eu e você temos que tomar cuidado com isso. Se alguém me perguntasse assim, pastor, qual que é a sua palavra de vida, irmãos? É confrontar esse evangelho criado pelos homens. É confrontar, porque hoje a gente faz uma dicotomia do que é sério. Isso aqui não é bom, porque vai tirar as minhas vantagens que eu estou tomando no meu trabalho. Eu preciso, não, isso aqui não dá para eu viver não. Eu começo a ir para outra área, na outra área eu sou top, e eu me envolvo, mas está aquele negócio escrito lá, escuro lá. Se eu quero andar no Espírito, irmão, eu e você precisamos clamar ao Senhor para que isso aconteça, e pedir para que Ele entre nas áreas mais escuras do nosso coração, e arranque aquilo que não está agradando o coração dEle. Isso, irmãos, é andar no Espírito. Peça para o Espírito Santo me encha até que eu transborde. E se isso acontecer, irmão, as coisas ruins da carne vão ser deixadas de lado. Estão entendendo?
Então o erro, o engano é eu achar que eu estou em Jesus aqui e as coisas da carne não vão me fazer sofrer mais. Deixa eu falar um negócio para você, irmão, que eu ouvi esses dias e eu achei muito fantástico. Gasolina de crente também pega fogo. É ou não é verdade? Gasolina de crente também pega fogo, irmãos. Entenda uma coisa, as 3 fases do cristão, repita comigo: justificação e glorificação. Quando você aceita Jesus, você é justificado pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus, amém? Você começa a ser libertado do pecado. Jesus morreu por você para que você fosse justificado, amém, irmão? Quando você morre, você recebe um novo corpo, que aí sim, essa carne que você pegou aí vai deixar de existir, aleluia, o pecado não vai mais ter poder sobre a nossa vida, amém? Não vai mais permear os nossos corações, amém? Então entre a justificação e a glorificação tem um terceiro ponto, na verdade o segundo, né? Repita comigo: santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você foi justificado por Jesus e existe uma glorificação te esperando, um novo corpo sem pecado, aleluia. Mas nesse tempo existe você aqui na terra, existe esse negócio que você está vendo atrás de mim aqui, existe uma luta sendo travada dentro de você dia após dia. Estão entendendo, irmãos? E eu e você precisamos cuidar da nossa santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Isso é pesado de se ouvir, mas é necessário correr atrás. Amém? Amém? Santificação, queridos, essa é a luta, essa é a batalha. É aí que estão os desejos da carne imperando sobre você, e você precisa orar para que você tenha poder sobre aquilo. Mas a gente não ora, a gente começa a reagir conforme a carne. Então Jesus fala assim, ó: se alguém te der um tapa na cara, meu filho, você precisa dar outra face. A gente não consegue porque a gente está na carne. Imagina essa cena. Porque se você fizer isso, o que a tua família vai achar? Vão achar que você é frouxo, que você é fraco. Aí se isso acontecer com você lá na rua, amanhã você vem para o jiu-jitsu. Não é para isso que serve o jiu-jitsu não, amém? Jiu-jitsu é arte suave. Queridos, essa é a batalha. Essa é a notícia que Paulo está dando. Existe uma luta, existe uma batalha que está sendo travada. Ei, cuidado, você precisa cuidar da sua santificação. Você não pode caminhar segundo a carne, você não pode satisfazer os desejos da carne, mas a única forma é você fortalecendo o Espírito. Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, até que transborde, aleluia. Isso é caminhar em Jesus, irmãos, e o resto é balela. Não existe um Jesus que quando você encontra com Ele, Ele deixa você satisfazer os desejos da carne. Isso está errado, amém? Estão entendendo? Já ouviram falar sobre a lei da gravidade? A lei da gravidade foi descoberta, foi descoberto por Isaac Newton em 1687. A lei da gravidade, ele estava assim, caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele começou a ficar intrigado. Como que as coisas caem? Fez um estudo e tudo mais, e ele descobriu que existe essa lei da gravidade, quer queira você, acredite quer não, se você soltar qualquer objeto aqui, ele vai cair, amém? Essa é a lei da gravidade. Se você então eu não acredito na lei da gravidade, eu vou fazer isso aqui, ó, com um prédio, e vou sair de cima de um prédio, você vai cair, irmão. Não, mas eu não vou cair porque eu não acredito na lei da gravidade. Faz sentido? Eu não acredito na lei da gravidade. Não vou cair, vai cair, irmão, vai se esborrachar ainda por cima. É ou não é? Se você jogar um objeto para cima, eu não acredito na lei da gravidade, vou jogar essa Bíblia aqui, a Bíblia vai subir e ela vai cair. Estão entendendo? E aí um homem chamado Daniel Bernoulli patenteou, descobriu uma outra lei, chamada lei da aerodinâmica. Glória a Deus por isso. Existe uma briga, para saber quem inventou o avião, se foi os americanos, se foi o brasileiro, né? Tem essa briga, não tem? Qual que é o nome do cara? Santos Dumont. Ele não descobriu essa lei, tá? Foi esse Daniel.
E aí o que essa lei explica? Que se você colocar os mecanismos corretos, no lugar correto, na hora certa, o ventilador de um lado, ele consegue suplantar, superar a lei da gravidade. Aleluia! O avião faz uso dessa técnica. Paraquedas. Mas uma hora tem que descer, não é verdade? Mas o que eu quero te mostrar, quando você está em um avião, você está suplantando a lei da gravidade, ou seja, você está encarando ela, certo? Então a lei da aerodinâmica fez com que você suplantasse, ganhasse da lei da... Como que é o nome que eu falei? Lei da gravidade. Mas o que é interessante é que mesmo você lá no alto, viajando 12 horas, para o Dubai, como a gente falou aqui, você está indo, a lei da gravidade não deixou de ser potente sobre aquele avião. Se o piloto resolve desligar os motores, desligar as hélices ali, a lei da gravidade está totalmente ativa para poder puxar aquele avião e ele vai cair. Então existe uma lei que fala tudo que você soltar vai cair, ok? E existe uma lei que ela encarou essa lei da gravidade. O que eu quero dizer isso para você, irmão? Existe a lei do pecado, mas também existe a lei da vida. Se você está em Jesus, mas você fala assim, agora eu não acredito mais na lei do pecado, ele está ativo. Se você desligar a hélice do Espírito, você vai cair. Romanos 8:2 diz assim, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Existia uma lei do pecado sobre a sua vida, e em Jesus nós somos libertos dessa lei. Nós estamos começando a viver uma nova vida. Eu comecei a viver uma nova vida, então o que eu fazia antes, não faço mais, porque as coisas velhas já passaram. Amém, queridos? Esse é o estilo de vida cristão. Transformação, uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de lugar, é uma mudança de rota, ok? Então existia uma lei sobre você, e você hoje está sobre essa lei através do Espírito, glória a Deus, amém, irmão? Mas se você vacilar, assim como na lei da gravidade, você vai cair. Porque a sua carne está aí gritando, a sua carne está dizendo, faça o que é mal, eu quero me alimentar disso. E o Espírito está dizendo, não, cara, não, santifica-se cada vez mais. Deixa isso para lá, não cobra não briga não faz escarcel não, Deus é mais. Não, mas eu não aceito desaforo, eu preciso encarar. Isso são obras da carne, irmão, e isso está nos atrapalhando, está tirando de nós a verdadeira santidade. Amém, irmão? Existe um negócio chamado hipergraça. Repita comigo, hipergraça. Eu queria que mostrasse o símbolo aqui na tela. Conhece esse símbolo aí? Minha mãe falava assim, isso aí é da nova era. O que isso aqui mostra, irmãos? Isso aqui de fato não é bom. O nome desse símbolo é Yin e Yang. O Yin e Yang, ele prega que nem todo mal é mal de tudo, e nem todo bem é bem de tudo. Ou seja, existe uma dualidade. O que isso quer dizer? Que o bem é o branco, ele existe um pouco de mal dentro dele, está tudo bem. E o mal é o preto, e existe um pouco de bem no mal, e está tudo certo. É isso que esse símbolo prega. Ele está pregando o equilíbrio das coisas opostas. Está dizendo assim, se a sua carne está sendo um pouco alimentada, não tem problema, está tudo certo. Queridos, isso não é verdade. A nossa luta tem que ser diária. Nós não podemos aceitar esse equilíbrio das coisas opostas. Amém? É por isso que a igreja, irmãos, ela é mal vista lá fora. Porque a igreja séria, ela vai pregar que isso não está certo, cara. Isso não é verdade. Se você tem o Espírito Santo, você precisa lutar todos os dias para que você seja santo. Amém? A palavra diz isso, se você está sujo, suje-se mais ainda. Não fica meio termo. Nos é dito também assim, se você não é frio e nem quente, você é morno, você será vomitado. Estão entendendo? Então como eu posso aceitar que eu sendo filho de Deus, com a fé em Jesus, eu posso ter um pouco de mal e está tudo certo? Não está certo, amém, igreja? Glória a Deus.
Mas aí entra a astúcia do desejo humano. Entra a astúcia, isso não é só o brasileiro que dá um jeitinho, é todo o ser humano que tem interesse em ser salvo e morar no céu, ele começa a dar um jeitinho. Talvez você está ouvindo essa mensagem, sua cabeça está doendo. Você está chateado porque essa é a mensagem que mata a carne. Aleluia. Amém, irmão? Continuo, né? Nós damos um jeitinho para as coisas acontecerem. Nós queremos dormir juntos sem casar. Nós queremos ter vantagens financeiras. Nós não queremos abandonar a boa vida. Nós não queremos perder o nosso tempo com oração, com Bíblia. É melhor assistir uma série. Mas domingo eu vou na igreja. E aí isso é um engano. Estão me fazendo entender, irmãos? E aí eu vou mais uma vez para a carta de 2 Timóteo. A carta de 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo. Depois de Timóteo, na sua Bíblia vai estar Tito, mas a carta de Tito foi escrita entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo é a última fala de Paulo. Se você perceber, toda essa carta de 2 Timóteo é uma carta de amparo a um discípulo seu. Paulo sabe que ele está indo para a morte, ele está sendo levado para a morte. Tanto é que nos últimos capítulos e versículos ele se entrega ali e fala: olha, estou indo, combati o bom combate, guardei a carreira e tal. E aí, queridos, ele vai mostrar para o seu discípulo como que é a humanidade. Então pensa comigo, ele é um grande apóstolo, um homem de Deus, fenomenal sobre a terra, mas ele está partindo dessa terra. Ele precisa deixar algo para que o seu discípulo continue. Ele começa a mostrar nessa carta como que o ser humano é. No versículo 3, ele fala, o capítulo 3, ele fala assim, ó: sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque vai ter terremoto? Porque vai ter dragão? Não, porque o ser humano vai ser dono de si mesmo. Ele dá uma lista, um catatal de coisa para o ser humano. Serão pessoas que não darão esperança aos outros, serão rixosas, pessoas ruins, pessoas cheias de querer. Não é essa fala que ele tem, vamos ler lá. Abre a sua Bíblia em Timóteo. Não abre não, irmãos, eu preciso terminar essa mensagem agora. Mas ele diz assim, ó: sobrevirão tempos difíceis, o comportamento do ser humano é ruim, egoístas, orgulhosos, arrogantes, desonestos, desobedientes. Ele faz um catatal de coisa. E no capítulo 4 ele começa a dizer que as pessoas vão diluir a verdade para se sentir bem. Então ele diz assim: cara, não deixe de pregar a verdade. Eu imagino a cena, né? Cara, não deixe de pregar a verdade. Por favor, pregue a verdade em tempo e fora de tempo, porque está chegando um tempo que as pessoas não suportam ouvir a verdade. Então, irmãos, se você acha uma igreja, um pastor que prega a verdade, que faz os seus tímpanos corroerem por dentro dos seus ouvidos, fica nessa igreja, em nome de Jesus. Porque hoje, irmãos, os pastores estão ficando malucos para oferecer algo para que o povo fique na igreja. É um desafio para você ser um homem melhor, para você honrar a tua família. Irmão, honre a tua família. Eu digo para você, se você ler essa aqui de ponta a ponta e aplicar esses princípios, você vai honrar a sua família, amém? Você vai honrar os seus pais, amém? Você vai ser um bom homem na sociedade, amém? Você não precisa de desafio, irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Isso é andar no Espírito. Sabe o que eu faço para honrar minha família? 1 de dezembro de 2012, eu coloquei esse anel no dedo. Desde então eu caminho com honra à minha família. Queridos, então, irmão, os pastores estão ficando malucos para poder fazer a alegria do povão para vir para a igreja. Sendo que os pastores têm que pregar a verdade, tempo e fora de tempo. Doa quem doer, aleluia, irmão. Profetizo que um dia você vai ser pastor também, glória a Deus. Só um amém. Eu te entendo. Eu te entendo. E aí vira essa ciranda, irmão. Não só em Dourados, mas Dourados está demais, mas vira essa ciranda. Nada está bom aqui para mim, eu vou para lá. E lá não está bom, eu vou para cá, e eu vou para cá. Misericórdia.
Misericórdia, irmãos, o povo não quer ouvir a verdade. Nós precisamos andar no Espírito e confrontar a nossa carne, aleluia. Precisamos ser homens e mulheres de verdade que confrontam a nossa carne. Está errado isso aqui, tem que mudar. E eu digo isso para você, irmãos, não com a intenção de que isso pare, porque isso não vai parar, isso só vai piorar. Nós precisamos de homens e mulheres como Natã, que foi na frente do rei, colocou o dedo no nariz dele e falou assim: esse cara é você, você está errado, você precisa melhorar, você precisa consertar a tua vida. Podia ser morto, podia ser decapitado, mas ele fez o que tinha que fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmão, você nunca vai ver gente maluca aqui para colocar entretenimento para que você fique na igreja. Nunca vai ver. Nós trabalhamos com fundamentos e pilares bem alicerçados. Ah, mas vocês estão nesse prédio aqui há tantos anos. A gente vai ficar o tempo necessário. Deus fará a sua obra no tempo certo. Amém? Com homens e mulheres dispostos a cantar essa música com autoridade. Gastarei a minha vida para te coroar. Senhor, a minha vida está aqui, vamos caminhar no Espírito. E eu quero dizer para você, irmãos, eu e você precisamos ser essa igreja que caminha no Espírito, que clama pelo Espírito, que queima pelo Senhor, em nome de Jesus. Cara, hoje tem culto, meu Deus, para quem que eu vou orar? O que eu vou fazer? Pastor, o que tem para eu fazer? Pastor, eu preciso orar por alguém. Posso orar por alguém? Sabe esse anseio, irmãos, por fazer a obra de Deus? Sabe esse negócio gostoso de ser igreja? Nós precisamos retornar a isso sem cansaço, sem mimimi. Esse está se tornando o slogan do nosso culto de homens, sem mimimi. Irmão, sexta-feira. Quem estava sexta-feira? Sem mimimi, irmão. Chega de homem mimizento. Chega de crente mimizento, pelo amor de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que enxergam o que Paulo enxergou. Esse homem estava preso, irmãos, sem expectativa nenhuma. Começou a adorar o Senhor e causou um terremoto. Meu Deus! O cara começa a orar e adorar o Senhor, preso, com as algemas, tudo ruim, tudo torto. E de repente... O que é isso? É um helicóptero? Não. É o poder de Deus em ação, queridos. Nós precisamos de homens e mulheres que enxergam o que Pedro enxergou. Isso para mim é fascinante. Pedro, queridos, ele começa a pregar o Evangelho. Já não tinha mais Jesus ali no meio deles. Eu falei isso em Curitiba e repito aqui. Esse texto foi um dos que me sustentou na pandemia. Gente indo embora, atrás de igreja que tem evento. Vento de doutrina, irmão. Vento de doutrina. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Prédio para pagar aluguel. Nós nunca sequer nem pensamos em mudar de prédio, irmão. Glória a Deus por isso. Aqui existe um povo fiel. Eu falei, Deus, e agora? Aí eu comecei a ler esse texto. Isso eu já falei várias vezes, mas eu nunca vou mudar meu estilo de pregação, irmão. E aí esse cara começa a pregar o Evangelho. Começa a falar. E aí no final do discurso dele se converte em 3.000 pessoas. Falei, o que esse cara tinha? Ele não tinha ar-condicionado. Ele não tinha cadeira para as costas ficar bem. Ele não tinha bateria, violão, guitarra. Não tinha ministério infantil. Não tinha lanchinho para as crianças. Não tinha nada disso, cara. Tinha sol escaldante em algumas árvores. Mas existia um homem ali, cheio do Espírito Santo de Deus, disposto a fazer a diferença sobre a terra. E isso basta. Quando Deus encontra esse disposto a fazer a diferença, uma pessoa, um homem e uma mulher que caminha no Espírito, cara, está feito um negócio. Um homem e uma mulher que incendeia, que está cheio do Espírito Santo. Queridos, eu e você precisamos ser essa igreja. Chega, irmãos, de caminhar na carne, chega de alimentar o pecado. Se está, irmãos, precisando de consertar o casamento, vai lá no cartório e conserta. Se precisa, irmãos, pedir perdão para o seu filho, ajoelha e conserta. Se precisa, irmãos, ir lá e parcelar a sua conta, parcele. Mas não seja mais entregue às decisões e vidas da carne. Não deixa mais a sua carne te governar, irmão. Não deixa mais você ficar vivendo o seu evangelho em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu falo isso, irmão. Para de costurar a Bíblia, pegando só o que vai ser bom para você, queridos.
Para, irmão, de achar que essas coisas vão te levar para o céu, porque não leva. Pastor, eu estou em casa de boa, nem saio para a festa. Irmão, se você não tem Jesus, eu sinto muito te dizer. E talvez, querido, você só vai pensar nessas coisas quando você encarar a morte de vez. Quando você estiver numa cama. Queridos, não chega nesse ponto. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite, irmãos. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo de Deus, contra toda a vontade da carne. Se vocês andam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fique de pé no seu lugar. Quero encerrar esse culto, irmãos, orando por você. Nós cantamos aqui, encha-nos até transbordar. Queria que você cantasse isso de novo, mas antes eu quero orar com você. Existe uma luta sendo travada, irmão. E eu ouso dizer que muitos na igreja estão perdendo essa batalha para a carne. As pessoas não estão mais dispostas a servir a Jesus, isso é triste. As pessoas estão confortáveis com as suas casas todas mobiliadas. Isso não é errado, isso é bênção demais. Mas eu falei assim na nossa igreja há um tempo atrás, lá no outro prédio, pessoas tinham bicicleta, irmão, presta atenção nisso aqui. Elas iam para a igreja em dia de chuva, pensa aquela chuva feia. Ia de capa de chuva com a roupa nas costas, na mochila, impermeável. Chegava no banheiro, cara, o culto rolando, e o cara pedia perdão pelo atraso, trocava de roupa e ia trabalhar. E assim foi, e Deus prosperou e deu uma moto. O cara ia para a igreja de capa de chuva com a roupa nas costas. Chegava lá e trocava de roupa e ia trabalhar. Aí Deus deu um carro, sumiu da igreja. As coisas que Deus está nos dando estão nos tirando da presença dele, irmão. Obra da carne. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti essa noite, Senhor. Nós clamamos pelo batismo do Seu Espírito Santo em nosso meio e na nossa igreja. Espírito Santo, nós clamamos a Ti que o Senhor nos encha para até transbordar como nós cantamos aqui. Mas nós queremos ser essa igreja de homens e mulheres apaixonados, Senhor, homens e mulheres de verdade, Deus, que vive conforme o Espírito. Se nós nascemos no Espírito, caminharemos conforme o Espírito, Senhor. Nós clamamos a Ti essa noite, essa verdade sobre os nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu não quero mais ficar andando atrás de pessoas que pulam, achando que aquilo é evangelho. Eu não quero, Senhor, colocar os meus olhos em coisas que estão ao nosso redor, que parecem estar nos levando para o céu. Pai, eu quero ser um homem que obedece a princípios, Senhor. Eu quero ser um homem que honra a minha família. Eu quero ser um homem que honra os meus amigos, Senhor. Eu quero ser um homem fiel e leal ao Senhor, aos seus preceitos e aos seus princípios. Esse é o meu clamor essa noite, Senhor. Encha-nos, Pai. Enche o nosso coração. Enche o nosso entendimento essa noite, Senhor. Nós queremos ver, Pai, mais uma vez, que comece em nosso meio o batismo no Espírito Santo. Nós queremos ver, Pai, no nosso meio orações em línguas mais uma vez. Vem, Senhor, e faz mais uma vez. Nós acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que assim como o Senhor encontrou Pedro, um homem cheio do Seu Espírito Santo, o Senhor nos encontrará essa noite, Pai. Tire da nossa boca, Senhor, a palavra frívola, o palavrão, Senhor, aquilo que não exalta o Seu nome. Tire dos nossos olhos, Pai, toda a impureza, Pai, que está atrapalhando a nossa família, destruindo o nosso casamento. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, do nosso meio toda podridão, Pai, que enfraquece a nossa fé em nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do Seu nome que eu oro e clamo pela nossa igreja essa noite, Senhor. É um tempo de mudança. Pai, como o pastor Marcos profetizou na sexta-feira para os homens, é um tempo de mudança, Senhor, mesmo que isso nos custe a vida. Mesmo que isso, Pai, nos custe um crescimento não tão explosivo como igreja, nós queremos ser homens e mulheres de verdade, Senhor. Pai, nós queremos carregar essa bandeira do Seu nome e colocar, Pai, fincado nos mais longínquos lugares, Senhor. Então arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que está enfraquecendo a nossa fé. Encha-nos, Espírito Santo, essa noite. Fortalece, Senhor, a nossa vida. Nos traga de volta, Senhor, a um tempo de qualidade com o Senhor. Encha-nos, Espírito Santo, essa noite. Espírito Santo, nós clamamos por um avivamento em cada casa, um avivamento em cada mesa, Senhor. Deus,
Deus, aquele homem que não consegue almoçar com a sua família, Senhor, em nome de Jesus, prepara esse momento. Prepara, Senhor, homens e mulheres capacitados para levar a sua palavra. Vem, Espírito Santo, sobre nós essa noite. Irmão, você que entende essa palavra, coloque suas mãos no seu coração nesse instante. Ninguém está te olhando. Estamos todos com os olhos fechados. E clame isso ao Senhor. Pai, eu também não sou perfeito. Nós precisamos de ajustes, ó Pai. Portanto, encha o meu coração, Senhor. Pai, enche o meu coração daquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo, Pai. Pai, enche o meu coração com as suas verdades, ó Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Cante isso a Ele nesse instante, irmão. Já estamos encerrando. Santo, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença em nosso meio, Senhor. Te louvamos por mais um dia, mais um final de semana perto do Senhor. Oramos, Pai, nesse instante por aqueles que estão, Pai, se entregando a essa festa do carnaval. Deus, alguns pais que estão com seus filhos nesse ambiente. Algumas pessoas que têm pessoas que amam nesse ambiente, Pai, que em nome de Jesus eles possam alcançar, ó Pai, e conhecer a Jesus nesse tempo. Oramos, Pai, que o Senhor proteja cada família, cada filho, Senhor, cada pessoa no Brasil, no mundo, Senhor, na nossa cidade, no nosso estado. Nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, que têm coragem para viver no Espírito e também, Senhor, levar isso para mais pessoas nesse tempo. Homens e mulheres que falarão do Senhor com paixão nos seus olhos e nos seus lábios. Deus, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Senhor, nos dando uma semana abençoada na sua presença. Deus, que o seu Espírito Santo possa tocar o nosso coração essa noite com essa palavra, Deus. Que nós possamos a cada dia ser homens e mulheres melhores que caminham no Espírito do Senhor. Enche-nos, Espírito Santo, até que a gente possa transbordar. Traga de novo essa paixão. Traga de novo, Senhor, esse entendimento, Senhor, de sermos tementes ao Senhor. Nós não queremos viver, ó Pai, somente uma parte do Evangelho. Nós não queremos viver somente uma parte da sua palavra. Nós queremos viver na plenitude, Senhor. Então, por isso, molda os nossos corações, o nosso caráter e os nossos olhos, ó Senhor. Em nome de Jesus, profetizamos nesse instante uma semana abençoada na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Na saída ali, tire suas dúvidas sobre os nossos eventos que nós temos aqui na igreja, culto de mulheres, tá bom? Não saia correndo, faça amizade com as pessoas ao seu redor.
Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí bem forte. Aleluia.